Você não precisa de confiança. Você precisa fazer com medo. E se eu te dissesse que você está esperando a coisa errada? Você está esperando se sentir pronto, está esperando acordar confiante, esperando o medo passar ou diminuir, está esperando o momento em que sua mente finalmente vai dizer: agora sim, agora você consegue. Mas esse momento quase nunca chega, porque confiança não aparece antes da ação. Confiança aparece depois. E essa é a mentira que muita gente comprou. A mentira de que primeiro você precisa acreditar em si mesmo para depois agir. Mas na vida real funciona ao contrário. Você age sem acreditar. Você faz tremendo. Você começa sem garantia. E só depois o cérebro olha para trás e diz: eu consegui. É aí que nasce a confiança. Não no espelho, não na frase motivacional, não no vídeo que te emociona por 7 minutos. Confiança nasce quando você mantém uma promessa pequena para si mesmo, mesmo sem vontade. E hoje eu vou te mostrar exatamente como construir esse tipo de confiança. A confiança que não depende do seu humor, a confiança que não desaparece quando alguém te critica, a confiança que não precisa de palco, aplauso ou validação. A confiança que vem de evidência. Eu lembro exatamente da sensação de fechar a minha agência de comunicação. Por fora, parecia uma decisão estratégica, uma mudança de carreira, uma transição profissional, mas por dentro parecia abandono. Eu achava que estava abandonando a minha profissão. Eu achava que estava jogando fora 10 anos da minha vida, 10 anos de experiência, 10 anos de construção, 10 anos criando uma identidade em volta daquilo. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de mudar. Não é só trocar de trabalho, é encarar a sensação de que você está traindo uma versão antiga de si mesmo. Quando eu comecei a trabalhar em uma das maiores instituições de coaching do mundo, eu não comecei como a melhor. Eu comecei como trainee, ganhando horas, ganhando aprendizado, ganhando experiência, mas não necessariamente ganhando o suficiente para minha conta financeira fechar com tranquilidade. E essa é a parte que muita gente romantiza. Transição custa. Custa dinheiro, custa ego, custa lazer, custa viagem, custa dizer não para coisas que você gosta, porque naquele momento você está comprando uma coisa mais cara, um novo futuro. E eu tinha medo. Medo da conta do mês não fechar, medo de ter feito a escolha errada, medo de olhar para trás e pensar: eu estraguei tudo? E eu comecei com medo, com a mão tremendo, com o estômago fechado, com o corpo gritando para correr. Mas eu comecei. E foi ali que eu entendi uma coisa que mudou a minha vida. Confiança não nasce quando a planilha fecha. Confiança nasce quando você continua mesmo antes dela fechar. Porque naquele momento eu não tinha certeza, eu tinha decisão. Eu não tinha garantia, eu tinha direção. Eu não tinha confiança, eu tinha uma aproximação. E isso prova que confiança não é ausência de medo. Confiança é quando você para de tratar o medo como uma ordem. O medo estava lá, mas ele não podia mais dirigir a minha vida. Havia uma diferença brutal entre o meu eu treinado e o meu eu paralisado. O meu eu paralisado era o meu eu do passado, bem passado. O meu eu treinado estava começando a gerenciar minha própria mente. O treinado não precisava se sentir calmo, ele precisava seguir o protocolo. Respirar, avançar, cobrir o campo mental, executar o próximo passo. E a coragem vinha depois, não antes. O cérebro humano aprende por evidência. Albert Bandura, um dos psicólogos mais influentes no estudo da autoeficácia, mostrou que uma das fontes mais fortes de crença na própria capacidade são as experiências de domínio. Fazer algo, ter sucesso e usar isso como prova interna de competência. Isso prova que confiança não é uma energia mágica. Confiança é memória acumulada de vitórias. E o problema é que muita gente quer sentir a memória antes de viver a experiência. Não dá. Erro número 1. Esperar a confiança chegar. Você diz: eu sou o tipo de pessoa que precisa sentir preparo antes de começar. Parece responsável, parece maduro, parece até inteligente, mas muitas vezes isso é só medo, usando roupa de planejamento. Você não está se preparando, você está adiando. Você diz que precisa estudar mais antes de vender, precisa treinar mais antes de gravar, precisa saber mais antes de se posicionar, precisa estar mais confiante antes de falar. Mas olha a armadilha. Se você nunca fala, seu cérebro nunca coleta provas de que você consegue falar.
Se você nunca vende, seu cérebro nunca coleta provas de que você consegue vender. Se você nunca aparece, seu cérebro nunca coleta provas de que aparecer não vai te matar. Você não começa com confiança, você termina com confiança depois de agir. Depois de errar, ajustar e repetir. Pense no primeiro dia de venda de alguém vendendo. A pessoa não sabe abordar, não sabe responder objeção, não sabe fechar. Então a mão sua, a voz falha, a mente grita, você é uma fraude. Mas aí ela faz a primeira ligação, depois a segunda, depois a 10ª, depois toma um não, outro não, talvez, até que um dia alguém compra. E naquele momento não nasce só uma venda, nasce uma nova identidade. Eu consigo. Essa frase não veio de afirmação, veio de evidência. Prova antes de crença. Escolha uma coisa que você está esperando ter confiança para fazer. Agora, reduza para uma ação de 10 minutos. Não é virar criador de conteúdo, é gravar um vídeo privado de 1 minuto. Não é mudar de carreira, é conversar com uma pessoa da área. Não é ficar em forma, é caminhar hoje por 10 minutos. Você não precisa acreditar, você precisa produzir a primeira prova e isso leva ao segundo erro. Porque mesmo quando você age, talvez você esteja ignorando suas vitórias. O segundo erro é confiar no humor momentâneo e não nos dados. Você começa no dia que você está bem, mas depois você sente que não está evoluindo. Só que sentir que não está evoluindo não significa que você não está evoluindo. Significa que você está medindo sua vida pelo humor do dia. E o humor mente. Hoje você acorda bem e acha que está vencendo. Amanhã você acorda cansado e acha que perdeu tudo. Seu cérebro é péssimo. Seu cérebro é um péssimo contador de progresso. Ele lembra da crítica, do erro, do dia ruim. Ele lembra da vez em que você travou e esquece dos 5 dias em que você apareceu, mesmo cansado. Isso tem uma base psicológica. Baumeister e colegas sintetizaram evidências mostrando que eventos negativos tendem a pesar mais do que eventos positivos em vários processos psicológicos. Em outras palavras, o ruim costuma grudar muito mais forte na mente do que o que é bom. Então, se você não registra suas vitórias, seu cérebro vai registrar suas derrotas por você e vai aumentar o volume delas. Confiança vem de dados, não de dopamina. Dopamina é o pico, dados são o chão. Dopamina é assistir um vídeo e pensar, agora vai. Dados são olhar para a semana e ver, eu cumpri 5 de 7 dias. Isso muda tudo, porque você para de perguntar como eu me sinto e começa a perguntar o que as evidências mostram. É exatamente como um piloto de avião. Imagine um piloto entrando em uma tempestade. O céu escuro, o avião balança, o corpo dele, obviamente, sente medo, mas ele não pilota pelo pânico. Ele olha os instrumentos. Altitude, velocidade, rota, combustível. Sem instrumentos, ele vira refém da sensação. Com instrumentos, ele toma decisão. Sua vida também precisa de instrumentos. Durante 7 dias, registre uma coisa simples. Qual promessa eu cumpri hoje? Pode ser pequena. Treinei, estudei, liguei, gravei vídeo, disse não, acordei no horário. Não importa o tamanho, importa a prova. E isso puxa o terceiro erro, porque muita gente até registra, mas escolhe metas grandes demais. Erro 3, dar saltos grandes demais. Você diz assim, eu sou intenso, quando eu decido eu vou com tudo. Bonito. Perigoso também, porque muita gente confunde ambição com brutalidade. Brutalidade contra si mesmo. A pessoa passa meses parado, aí decide mudar de vida. E o plano dele é acordar às 5 da manhã, treinar todo dia, cortar açúcar, ler 50 páginas, gravar conteúdo, meditar, beber 3 litros de água, dormir cedo, virar outra pessoa, até sexta. E quando falha, no terceiro dia, conclui assim, eu não tenho disciplina. Não, você só tentou construir um prédio inteiro em cima de um palito. Confiança não nasce de promessas heróicas, nasce de promessas cumpridas, pequenas, repetidas, quase impossíveis de falhar. Parece bobo, mas é estratégico, porque ele não estava treinando a cama, estava treinando identidade. Eu sou alguém que cumpre. Esse é o ponto. A primeira vitória não precisa impressionar ninguém, ela precisa convencer você. Vou te propor um ajuste minúsculo. Escolha uma meta e quebre, até ficar quase ridícula. Vou escrever um livro. Não, vou escrever 5 linhas. Vou correr 5 quilômetros. Vou colocar o tênis e andar até a esquina. Essa é a meta.
Não vou falar em público. Vou fazer uma pergunta na reunião. O pequeno não é fraco. O pequeno é a porta de entrada do consistente. E isso leva ao quarto erro, porque mesmo com passos pequenos, ainda existe uma coisa que você vai tentar eliminar antes de agir. O medo. Erro 4. Tentar eliminar o medo antes de agir. Eu sou assim. Quando o medo passar, eu faço. Mas o medo não passa. Porque você espera. O medo passa porque você entra. Essa talvez seja a virada mais importante do que eu vou falar aqui nesse vídeo. Você não precisa vencer o medo. Você precisa levar o medo junto. Seu cérebro foi feito para sobrevivência, não para sucesso. Quando ele vê risco social, exposição, rejeição, perda ou incerteza, ele tenta te proteger. O problema é que ele usa medo para proteger tanto de um tigre quanto de uma apresentação no Zoom. Para o cérebro primitivo, vergonha pode parecer morte, mas não é. E quando você entra na situação e permanece nela, seu corpo aprende que consegue tolerar. Modelos de exposição descrevem justamente esse processo. Ativar o medo, reduzir comportamento de fuga e permitir um novo aprendizado do estímulo temido. É por isso que a pessoa sobe no palco tremendo, nos primeiros segundos parece insuportável, boca seca, mão fria, coração acelerado, a mente dizendo, foge, mas se ela não foge, algo muda. O corpo percebe, eu tô vivo, eu ainda estou vivo. E o medo começa a perder autoridade. Não porque você pensou positivo, mas porque você ficou. É como entrar no mar gelado. No primeiro segundo, o corpo odeia. Depois de um tempo, ele adapta. Agora eu quero te propor uma ação muito prática. Leve o medo junto com você. Na próxima vez que você sentir medo, não diga, preciso me acalmar para fazer. Diga, eu vou fazer com medo mesmo. E nomeie, eu estou sentindo medo no peito, eu estou sentindo tensão no estômago, eu estou sentindo minha mão suar. Ótimo. Isso é o corpo tentando proteger você. Agradeça e avance, porque o medo não é prova de incapacidade. É prova de que seu cérebro percebeu importância. E isso leva ao quinto erro. O mais invisível, o erro de achar que confiança é uma característica fixa. Erro número 5. Achar que confiança é quem você é. Você diz, eu não sou uma pessoa confiante. Como se confiança fosse cor dos olhos. Como se algumas pessoas nascessem com ela e outras não. Mas confiança não é personalidade. É treino, é músculo. E músculo enfraquece quando não é usado. Você pode ser confiante em uma área e inseguro em outra. Você pode negociar bem, mas travar em relacionamentos. Pode falar bem no trabalho, mas ter medo de gravar vídeo. Pode liderar uma equipe, mas tremer ao impor limite em casa. Isso não significa que você é falso. Significa que confiança é contextual. Ela cresce onde existe repetição e morre onde existe fuga. No primeiro filme do Homem de Ferro, Tony Stark não vira herói porque acorda moralmente perfeito. Ele vira outra pessoa dentro de uma caverna, pressionado, ferido, sem garantias. Ele constrói uma armadura, primeiro tosca, limitada, mas aquela primeira armadura muda a identidade dele. Não porque era perfeita, mas porque era prova. Você também não precisa da armadura final. Você precisa da marca 1, da versão feia, da primeira tentativa, do primeiro ensaio, do primeiro post, da primeira conversa difícil, do primeiro não, do primeiro eu vou com medo mesmo. Quero te propor uma ação prática. Identidade por repetição. Troque a frase eu não sou confiante por eu ainda não tenho evidências suficientes nessa área. Isso tira o peso da identidade e coloca você de volta no controle. Porque evidência se constrói em um dia, em uma repetição, em uma promessa cumprida por vez. Então, deixa eu fechar o ciclo. Você não está quebrado, você não é fraco, você não é covarde, você talvez só esteja esperando sentir algo que só aparece depois da ação. Confiança não é a entrada, é a saída. Não é o combustível, é o recibo. É o comprovante de que você fez o que disse que faria. E se esse vídeo te impactou até aqui, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal. Continue, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo inseguro. O soldado não espera coragem para seguir o protocolo. O piloto não espera o céu abrir para olhar os instrumentos. E você não vai construir confiança tentando se convencer no espelho. Você vai construir confiança fazendo 3 coisas.
Primeiro, escolha uma ação pequena demais para falhar. Segundo, registre a prova todos os dias. E terceiro, leve o medo junto, em vez de esperar ele ir embora. Porque no final, a diferença entre a pessoa insegura e a pessoa confiante não é ausência de medo, é histórico de ação. A pessoa insegura olha para o medo e diz: isso é um sinal para parar. Já a pessoa confiante olha para o medo e diz: isso vem comigo. Você não precisa se sentir pronto. Você precisa começar pequeno. Cumprir, registrar e repetir. Um dia, seu cérebro vai olhar para trás e não vai ter mais argumento. Eu sou Malu Albuquerque e neste canal eu te ensino como se comunicar de forma clara, confiante, influente e persuasiva. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal. Se você entendeu que confiança é algo treinável, eu quero te convidar a conhecer mais das nossas imersões. Nas minhas imersões eu ensino que comunicação vai muito além da fala, mas de algo interno.